o meu percurso, não é? O meu percurso nesta área dos métodos visuais e também da utilização do WebQDA como software de análise qualitativa e é com muito gosto que aqui estou só aqui a partilhar um pouco aqui este primeiro slide e vou aqui ser muito breve, não tomando mais do que 20 minutos, vou ter essa preocupação porque confesso que depois tenho sempre alguma dificuldade em gerir o tempo e agradecer de facto mais uma vez à organização. Eu devo dizer que, pronto, aqui 5 minutos eu vou só aqui enquadrar um bocadinho aqui o porquê do software WebQDA e de que forma é que ele pode ser útil aqui a um campo interessante que eu acho que merece a pena ser explorado ao nível da investigação qualitativa e também ser muito sincera, dizer que eu sinto-me aqui um bocadinho no início de tudo isto, não é? Aliás, eu não sei se isto também será um pouco da idade, eu acho que quanto mais conhecimento vou adquirindo, não é? Dentro daquilo que é o nosso processo, mais sinto que menos sei. Portanto, porque tudo é um poço sem fundo em termos de conhecimento. Portanto, agradeço à organização e vou tentar aqui partilhar o conhecimento e o meu percurso relativamente a esta área. Portanto, gostaria aqui só de referir que, de facto, a utilização do WebQDA ao nível dos métodos visuais, quer ao nível da imagem estática, eu vou só aqui colocar isto, quer ao nível da imagem estática, quer ao nível da imagem dinâmica, eu tenho sobretudo trabalhado aqui até agora, neste momento, com o tempo que dedico à investigação, porque sobretudo sou docente no Instituto Politécnico de Beja, tenho trabalhado sobretudo com a imagem estática, neste caso a fotografia. Portanto, e um bocadinho o percurso que eu tenho portanto, eu sou docente na área do turismo e da comunicação e digamos que foi com o doutoramento que eu entrei aqui muito na área dos métodos visuais e que conheci exatamente aqui o software WebQDA que me ajudou na altura e que permanece comigo em relação aqui ao meu percurso. Portanto, agradeço a oportunidade de partilha e depois também aqui com gosto que faço parte da equipa de investigadores para dar o meu contributo dentro daquilo que for possível. Portanto, agradeço desde já a oportunidade de partilha. Muito rapidamente, dizer o porquê da utilização de softwares de análise qualitativa neste mundo novo dos métodos visuais, porque de facto, eu não vou de maneira nenhuma ler tudo aquilo que está neste slide, nós temos aqui um universo novo e eu acho que isto é muito interessante do ponto de vista de software de análise qualitativa explorar no futuro, que é aqui uma cultura visual, portanto que é a presença muito da imagem, até como uma nova linguagem, não é? Portanto, e este slide mostra exatamente isto, seria interessante até no futuro, eu gostaria muito, por exemplo, fazer uma análise de emojis utilizando o WebQDA, porque de facto tudo indica que será eventualmente, como muitos dizem, a linguagem corporal da era digital, portanto, e é a linguagem mais falada em todo o mundo, digamos assim, se fosse de facto aqui, portanto, dentro daquilo que é a linguagem como forma de comunicação. E isto para dizer aqui que dentro desta nova realidade, portanto, nós temos aqui um universo novo que as próprias metodologias dever-se-ão adaptar àquilo que é um novo dado, que é o dado visual. E este slide mostra exatamente aqui só o exemplo deste grupo do Microanalysis of Online Data, que tem estado a trabalhar desde 2012 na própria análise de discurso, mas uma análise de discurso que tem que ser adaptada aqui a uma nova realidade, a novos dados. E exatamente aqui, portanto, partilhar convosco que é um pouco usar a metodologia e como a Gillian Rose, portanto, como uma referência na área dos métodos visuais refere, de procurar usar a metodologia para disciplinar a nossa paixão, mas de alguma forma também para não aprender em demasia. E pronto, e é neste sentido aqui que nós assistimos então ao surgimento dentro da investigação qualitativa dos métodos de pesquisa visual, porque de facto vivemos exatamente aqui como estes autores, esta breve compilação eu referi, portanto que tenho aqui neste slide, que nós vivemos numa economia visual, numa construção visual do campo social, como o professor Mitchell refere. A visão nunca é singular, envolve todos os sentidos,
nunca é vivida em estado puro. Estamos também perante uma era de muita centralidade do visual, como Jay refere até mesmo a idade do ocular-centrismo, do ocular-centrismo, e depois também esta ideia de que a visão é sempre um conhecimento localizado, portanto é sempre uma perspectiva parcial, diz Haraway. E por outro lado, a cultura visual que está em todo lado e em lado nenhum, portanto proliferam as imagens, e a ideia exatamente da utilização do WebKDA é procurar transformar aquilo que é o dado visual, seja neste caso aqui o exemplo muito concreto de fotografias, que eu vou já passar aqui também a mostrar um bocadinho em termos de utilização do WebKDA, quer seja ao nível da fotografia, quer seja ao nível de vídeo, como dois tipos de dados visuais. Portanto, os dados visuais então são métodos que têm como métodos e dados que têm como base os elementos visuais, portanto nós podemos trabalhar aqui, podemos trabalhar com o software e importar para o software fotografias, desenhos, vídeos, pinturas, tudo aquilo que é elemento visual, e também, portanto, aqui quer ao nível da imagem estática e da imagem dinâmica. Portanto, isto é uma referência, ou seja, isto é uma área relativamente recente, naturalmente que o dado visual já é utilizado pela antropologia visual na década de 70 e depois muito pela sociologia visual, mas digamos que é um subcampo na área de investigação qualitativa, que neste caso aqui só uma referência da professora Gillian Rose, que tem trabalhado sobre isto. Posto isto, então, o que é que nós temos aqui? Portanto, temos então aqui a ideia de nós podemos utilizar o software, quer ao nível de dados textuais, quer ao nível de dados visuais. Portanto, nós podemos utilizar o WebKDA nessa perspectiva. E pronto, e temos então aqui um novo e inspirador universo na análise, numa cultura visual, numa sociedade profundamente marcada por uma cultura visual, e que digamos que no futuro, não é, dentro daquilo que eu tenho lido, não é, que nunca é suficiente, mas há aqui a necessidade de nós darmos mais credibilidade científica ao dado visual, e aí o software pode ter um papel importante, porque nos ajuda a ter uma metodologia, a ter um procedimento, e depois nós, nas nossas teses, nos nossos trabalhos, explicarmos de uma forma muito concreta a metodologia e a análise que foi feita e todo o processo metodológico. E posto isto, portanto, dizer então aqui que nós podemos aqui utilizar o WebKDA numa dupla perspectiva. Por um lado, nós podemos utilizar o WebKDA como software, olhando para o elemento visual como método visual, portanto nós podemos aqui importar fotografias que advêm da utilização do método visual, por exemplo, como a fotoelicitação ou fotovoice, portanto estamos aqui a falar exatamente do dado visual como método, não é? Portanto, como método de extração de informação, baseado no dado visual, e temos aqui alguns exemplos, e o WebKDA também tem aqui um papel muito importante para fazer uma análise do dado visual, do elemento visual como dado. Portanto, nós hoje em dia temos fotografias que podem ser do próprio investigador, do participante e até mesmo daquilo que é referido como corpus latente, não é? Portanto, da terceira fonte. Portanto, nós temos fotografias disponíveis neste momento nas redes sociais que nos podem ajudar nos nossos trabalhos. E posto isto aqui, sem querer demorar mais tempo, portanto, nós podemos então aqui com o WebKDA, portanto, também metodologicamente explicando, escolher o tipo de método que vamos utilizar para a análise de dado visual. Portanto, neste caso aqui, a minha experiência tem sido com a análise de conteúdo, e até mesmo a professora Gillian Rose refere mesmo a análise de conteúdo visual. Portanto, que nós podemos utilizar a análise de conteúdo com dados visuais, tal como utilizamos com dados textuais. Posto isto, portanto, é um bocadinho só partilhar convosco que o WebKDA é uma ferramenta fundamental, mas lá está, portanto, nós temos que ter aqui uma metodologia subjacente, e tudo isso tem que estar explicado, ou deverá estar explicado nos nossos trabalhos, independentemente depois de nós podermos aqui depois corroborar com os outputs da análise que fazemos das nossas fotografias ou dos vídeos, mas temos que ter um procedimento metodológico. E isto são só aqui algumas ideias que depois até poderão ser, que estão desenvolvidas neste artigo, até, portanto, publicado até com o professor António Costa e o professor Alzás Garcia, que é o procedimento em termos de análise de conteúdo. Portanto, nós temos que ter, de igual forma, utilizando o dado visual no WebKDA, temos que ter o nosso modelo conceptual, as nossas questões de investigação, o nosso modelo de análise, nós teremos uma abordagem mais dedutiva ou mais indutiva, tudo isso tem que estar devidamente explicado, e procurar as imagens certas, que imagens é que nós vamos usar, por exemplo, ao nível da fotografia, qual é a fonte
de imagem e depois também definir aqui a metodologia e o procedimento e todo o sistema de categorias, sendo ele mais dedutivo ou indutivo. Relativamente aqui ao WebQDA, e eu passando muito rapidamente vou só aqui fazer o stop share e vou, portanto, e partilhar convosco, então aqui portanto, o WebQDA, só aqui ver se de alguma forma eu já o tinha aberto. Exatamente, pronto, só partilhando aqui convosco o que é que eu tenho, qual tem sido aqui o meu percurso, como eu referi, eu foco-me sobretudo aqui, eu agora já estou a avançar com um bocadinho com a análise de vídeos e aqui o WebQDA também pode ser muito importante. Eu vou só aqui abrir um projeto, portanto, ao nível da utilização do WebQDA, portanto, também já houve aqui as sessões anteriores que já falaram sobre o software em si e depois as outras sessões que seguem esta também irão complementar. Portanto, nós temos aqui 3 áreas fundamentais: fontes, codificação e questionamento. Neste caso aqui, utilizando aqui a fotografia, quando nós utilizamos fotografias, que sejam fotografias tiradas pelo próprio investigador, sejam fotografias do participante ou fotografias da tal terceira fonte, e tudo isso deverá estar explicado em termos de trabalho científico, deverão ser, portanto, a fotografia em si deverá ser colocada aqui nas fontes internas. Portanto, a fotografia nós utilizamos a fonte interna, se bem que também poderemos importar a fotografia utilizando as fontes externas, com o link que nós poderemos associar à imagem, mas aqui eu tenho trabalhado desta forma, portanto tenho as fotografias, arrumo-as em pastas organizadas e vou dar aqui este exemplo, portanto neste caso aqui concreto, portanto eu tenho aqui fotografias que fui buscar a terceira fonte, portanto neste caso aqui a análise é uma análise de fotografias relativamente ao destino à Roménia, portanto porque é um trabalho que estou a fazer com colegas também da Roménia e também da Espanha, e portanto nós consideramos que estas fotografias da Roménia que vêm, portanto da página oficial do turismo oficial da Roménia, seriam fotografias que acrescentariam valor aqui à nossa análise. O que é que nós fizemos? Portanto nós importámos estas fotografias, nesta área aqui o WebQDA de facto pode já ser bastante útil, porque permite criar aqui, até organizar logo os dados visuais, criando pastas, organizando por pastas, e dentro de cada pastas nós podemos ter as nossas fotografias. Neste caso aqui eu até, portanto, trabalhei aqui com dados textuais, portanto a caracterização da Roménia como destino turístico, que vem de uma brochura, e depois então aqui consideramos que a análise de fotografias seria importante. Depois, portanto, criámos aqui uma pasta e importámos as fotografias, portanto, neste caso aqui carregamos os ficheiros, não é? Portanto, o WebQDA permite fazer, nós, portanto, aqui selecionamos os ficheiros e vamos, neste caso aqui, a fotografia já está em pastas no meu próprio computador, mas nós depois poderemos também fazer a importação da fotografia para a fonte externa com o link, não é? Portanto, muitas das vezes o que acontece é que depois a fotografia poderá não estar ativa, deixar de estar ativa, não é? Porque os dados nas redes sociais hoje estão, amanhã não estão. Portanto, eu continuo para já, dentro daquilo que é a minha experiência, prefiro sempre, portanto, importar as fotografias, arrumá-las no meu computador e depois importá-las então para o software. E, portanto, é um processo muito simples. Nós clicamos na fotografia, importamos, selecionamos os ficheiros, carregamos e o WebQDA automaticamente coloca, portanto, importa as fotografias para a análise. Depois, relativamente à análise em si, portanto, isto é feito no caso da fotografia do dado estático, digamos assim. Relativamente ao dado visual mais dinâmico, isto é possível fazer aqui também, aqui é uma área que eu agora estou a explorar, mais a utilização e a análise de vídeos através do WebQDA. Neste caso aqui tenho vários vídeos portanto, que nós quando importamos, já importamos nas fontes externas, que temos aqui o nosso link, em que neste caso aqui, portanto, os vídeos num determinado formato poderão estar na Dropbox, portanto, nós próprios poderemos fazer aqui a importação dos vídeos e eles estando disponíveis na Dropbox. Colocamos aqui, portanto, damos o nome, a descrição, colocamos aqui o link e fazemos o OK e automaticamente depois, portanto, todos os vídeos são importados aqui para o WebQDA. Também podemos organizar por pastas, não é? Portanto, neste caso eu poderia considerar que, só tenho aqui o chat,
Exatamente, partilhamos os slides. Sim, com certeza. Desculpem, é que eu estava a ver aqui o chat com a cor, então que podia ser alguma questão. Portanto, com certeza, sim, irei partilhar também os slides. Portanto, neste caso aqui, temos aqui, portanto, os vídeos que estão disponíveis e que depois serão úteis para a nossa análise. Voltando às fontes internas, pronto, o trabalho aqui muito, neste caso aqui, eu vou dar o exemplo, portanto, de uma fotografia que, portanto, está aqui então disponível no software, portanto, eu aqui começo a minha análise neste momento, fazendo, portanto, aqui uma edição, eu posso tornar aqui a fotografia, portanto, tenho aqui uma fotografia relativamente, portanto, uma paisagem, neste caso da Roménia, e como é que a análise é feita. Portanto, a análise da fotografia é uma análise, poderá ser uma análise mais descritiva, uma análise mais interpretativa, não é? Portanto, isto depois depende daquilo que é o nosso modelo relativamente à análise que estamos a fazer. Como é que o WebQDA funciona e que nos ajuda, não é? Portanto, funciona por segmentação, ou seja, ajuda-nos a olhar para o dado visual segmentando, não é? Portanto, neste caso aqui, através de segmentos que me permitem, não é? Portanto, eu aqui segmentei, vou só aqui apagar, portanto, coloquei este segmento, que depois, neste caso aqui, eu tenho aqui vários segmentos nesta fotografia, que depois vou comentar cada um deles. Portanto, neste caso aqui no amarelo, eu depois escrevi, fiz aqui uma descrição, portanto, sobre a fotografia, neste caso o que estou a ver, lá está, poderá ser uma descrição mais factual ou mais inferencial, portanto, poderão ser dados, por exemplo, fotografias que nós próprios, como investigadores, estamos a analisar um determinado objeto de estudo e tiramos fotografias sobre aquilo que estamos a analisar, importamos para o WebQDA e depois fazemos os nossos próprios comentários a essa mesma fotografia, que depois vão ser úteis para a nossa categorização, para a nossa codificação e categorização. Neste caso aqui, eu optei por fazer uma análise descritiva, portanto, para tentar, porque aquilo que eu estou a tentar perceber é o que é que a fotografia me transmite relativamente à Roménia como destino turístico. E então, neste momento, portanto, eu coloco, portanto, isto é uma caixa, não é? Que nós aqui, que nos permite um segmento que o software permite colocar na própria imagem e que depois nós comentamos, neste caso aqui, portanto, tenho aqui um comentário com isto está em inglês, no trabalho em inglês, beautiful landscape com montanhas, flores, green vegetation. Portanto, eu estou a descrever aquilo que estou a ver. Portanto, isto é relativamente ao dado visual, à fotografia. Depois, tudo isto é importante porquê? Porque eu depois posso, de facto, aqui... peço desculpa. Só voltar aqui novamente. Eu, portanto, depois de ter feito a descrição, não é? Portanto, a minha descrição do dado visual, eu depois irei fazer a codificação. Portanto, tudo isto é material que é importante para o meu trabalho e eu posso aqui, portanto, fazer por exemplo, aqui neste caso, não é? Considero que as montanhas deverá estar codificada num determinado código que eu, entretanto, criei. Ou criei, portanto, na codificação, portanto, ou criei através de um código ARV, portanto, neste caso aqui, faço só aqui muito rapidamente, isto são tudo códigos livres, mas eu aqui rapidamente apresento aqui o exemplo peço desculpa, do códigos em ARV. Exatamente, peço desculpa aqui. Exatamente, portanto, códigos em árvore, que dentro daquilo que é o meu modelo dedutivo, digamos que eu tenho aqui estas três categorizações, portanto, é uma categorização mais relacionada com o entretenimento, mais relacionada com aspectos estéticos, éticos ou espirituais. E eu depois posso, efetivamente, aqui pegar nas minhas descrições da fotografia e depois considero que, portanto, considero que tem a ver com esta categoria aqui que eu criei no modelo dedutivo mais estético e faço aqui a codificação, portanto, e automaticamente
automaticamente fica codificado. Já estou aqui a atingir os meus 20 minutos. Portanto, tudo isto é possível ser feito, portanto, nós estamos aqui a olhar para o dado visual de uma forma mais concentrada, mais refletida e, ao mesmo tempo, com o nosso modelo de categorias, ou não temos modelo e vamos criando códigos livres, portanto, podemos fazer aqui este trabalho de análise de dado visual. Relativamente aqui, só passando aqui para o caso dos vídeos, portanto, se ainda conseguirei fazer dentro dos 20 minutos. Aqui neste caso o vídeo foi, portanto, como eu referi anteriormente, já estamos a falar de imagem dinâmica, portanto eu importei, neste momento coloquei aqui, tenho um vídeo disponível, peço desculpa, vou só baixar, portanto o vídeo está a passar e eu depois o WebQDA permite-me, eu considero, por exemplo, importante, não é, fazer aqui para o vídeo e faço aqui e permite-me depois fazer uma descrição. Lá está, portanto, aqui a descrição será uma descrição que terá a ver com aquilo que eu vejo no próprio vídeo ou, por exemplo, algum comentário que é dito no próprio vídeo e que eu tenho necessidade de escrever esse comentário. Agora depende daquilo que nós estamos efetivamente a analisar. Eu estou aqui a mostrar só os vários exemplos daquilo que eu escrevi, portanto, depois nós podemos dar continuidade e consideramos que neste momento é importante eu comentar aqui, paro aqui um bocadinho e considero que é importante fazer aqui um comentário relativamente a este trecho do vídeo. E, portanto, é uma análise que, como eu referi, mais aprofundada, mais detalhada, que é possível fazer também aqui recorrendo aos vídeos como dado visual. De alguma forma eu terei que terminar, não é? Mas dizer então que nós depois temos aqui esta área das classificações, em que podemos arrumar os nossos dados visuais relativamente às fotografias, podemos criar classificações, por exemplo, eu aqui tive necessidade de classificar as minhas fotografias, se eram recursos naturais, se mostrava mais cultura ou história, e então eu venho aqui, portanto, ao WebQDA e permite-me, de facto, definir estas classificações e eu vou classificando as minhas fotografias. Por exemplo, só dar aqui o exemplo, aqui nestas fotografias, eu neste momento tenho portanto, fotografias que estão classificadas, neste caso aqui, como esta primeira fotografia, como património, como ambiente natural. Portanto, permite-me depois, nós podemos classificar as fotografias por autor, por tempo, por dias em que tiramos as fotografias e, de facto, isto, portanto, permite aqui esta organização. Depois, pronto, eu penso que ficarei por aqui. Depois é possível também fazer aqui uma análise já ao nível do questionamento, mas eu julgo que também as sessões posteriores vão desenvolver um pouco mais isto, que o questionamento, tal como é usado para os dados textuais, também poderá ser usado com os dados visuais, em que nós questionamos os nossos próprios dados, fazendo cruzamento aqui entre variáveis e onde o dado visual também tem aqui um papel importante. Eu termino a minha apresentação, só porque de facto também não quero estar a demorar mais tempo, já estou nos 22 minutos. Podes deixar partilhado o WebQDA ou o teu PowerPoint?